Olá pessoal, como vão? Então, hoje nós vamos falar sobre a norma penal em branco e as suas mais diversas variações, tudo bem? Aqui vamos falar sobre norma penal em branco própria, norma penal em branco imprópria, norma penal em branco ao revés ou invertida, norma penal em branco ao quadrado, que inclusive foi alvo de prova, da última prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que caiu nessa prova do Ministério Público, no cargo de promotor de justiça, e a norma penal em branco e instâncias federativas diversas, certo? Então, primeiramente eu gostaria de abordar uma simples questão que se trata sobre a classificação da lei quanto ao conteúdo. Então, quanto ao conteúdo, a gente pode fazer uma classificação em completa e incompleta, né? Então, a lei, com relação ao seu conteúdo, quando completa, é quando ela dispensa o complemento valorativo, que é dado pelo juiz, ou normativo, que é dado por outra norma, como é o exemplo do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Já a lei, quanto ao seu conteúdo, de maneira incompleta, é quando ela depende, né, desse complemento valorativo, né, que é de tipo aberto, que eu vou falar em breve. Ou normativo, que é a norma penal em branco. Agora, Johan, o que é esse complemento valorativo de tipo aberto? Esse complemento valorativo de tipo aberto é aquele que é conferido pelo julgador, né? É aquele juízo de valor realizado pelo julgador, pelo juízo, no caso concreto. Por exemplo, nos crimes culposos, a legislação, a lei não traz todas as formas do caso do crime culposo, né? Então, cabe ao juiz analisar, né, o que se encaixa na negligência, na imprudência e na imperícia, né? No caso, o legislador não traz quais são os casos, né, em específico. Aí tem uma margem para que o juiz possa trabalhar, né, para que o juiz possa valorar cada caso com suas especificidades, particularidades, peculiaridades, certo? Então, por exemplo, o artigo 154 do Código Penal considera a violação de sigilo a sua revelação sem justa causa. Então, se houve ou não justa causa, depende de análise do juiz, né, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, trata-se de um elemento normativo especial da ilicitude, como também são as expressões indevidamente, sem autorização legal, pois relativas à contrariedade ao direito. Também na esfera dos que demandam um juízo de valor, estão os elementos normativos extrajurídicos, como ato obsceno, que pode ou não caracterizar, a depender do local e da situação, dignidade, o decoro, todas essas terminologias, né? A dignidade, o decoro, o indevido, a sem autorização legal, cabe ao juiz fazer essa valoração, né? Dar esse juízo de valor. Agora, o que é a norma penal em branco? Então, é aquela que depende de complemento normativo, né? É dizer que seu preceito primário, né, a descrição da conduta percebida, não é completo, dependendo de complementação a ser dada por outra norma. Da norma penal em branco, nós temos algumas classificações que eu vou tratar agora. Então, o que é a norma penal em branco própria, ou em sentido estrito ou heterogênea, né? É aquela norma em que seu complemento normativo não emana do legislador, mas sim de fonte normativa diversa. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que foi editada pelo Poder Legislativo, disciplina os crimes relacionados com o comércio de drogas. Porém, a aplicabilidade dos tipos penais depende de complemento encontrado em portaria do Ministério da Saúde,
a portaria número 344 de 1998, que foi editada pelo Poder Executivo. Então, nesse caso, nós encontramos quais são... no caso, nós temos aqui o crime, mas nós temos o complemento, né, da aplicabilidade desse tipo penal nessa portaria do Ministério da Saúde, certo? Alguns questionam a constitucionalidade da norma penal em branco quando complementada por norma inferior, que seria o caso dessa portaria do Ministério da Saúde, né? Temos aqui uma minoria, né, da doutrina que acredita que essa situação seja inconstitucional. Então, nesse sentido, não é necessário entrarmos muito nesse mérito, porque a doutrina majoritária já considera como constitucional. Tudo bem? Aqueles que indicam que seria inconstitucional, por exemplo, seria Rogério Greco e Paulo Queiroz, enquanto Guilherme de Souza Nutti e Luiz Regis Prado consideram tal situação constitucional. Agora, o que é norma penal em branco imprópria, ou em sentido amplo ou homogênea? Em que o complemento normativo, neste caso, emana do próprio legislador, né? Diferentemente da própria, né? No caso da mesma fonte de produção normativa. Aqui nós temos uma subclassificação entre norma penal em branco imprópria homovitelina e heterovitelina. A homovitelina é quando o complemento emana da mesma instância legislativa, mesmo lugar. Por exemplo, o artigo 312 do Código Penal trata do crime de peculato, conduta praticada por funcionário público. O conceito de funcionário público para fins penais está positivado em outro artigo, mais precisamente o 327, que também está no Código Penal. Então, quando a gente fala que esse complemento se encontra no mesmo lugar, é que ele se encontra na mesma cadeia de leis ali, no caso, né? Nesse exemplo que eu dei no próprio Código Penal, né? Temos o peculato e o conceito de funcionário público no mesmo ordenamento jurídico ali, mesma compilação de leis, no caso, que é o Código Penal. E temos a norma penal em branco heterovitelina, em que o complemento da norma emana de instância legislativa diversa. Então, é um lugar diverso. Um exemplo seria o artigo 236 do Código Penal, que depende de complemento encontrado no Código Civil, instância legislativa diversa. Note-se que o conceito de impedimento é encontrado em diploma legal distinto, nesse caso, o Código Civil. Então, antes, no exemplo do homovitelino, temos que encontramos o complemento no mesmo código ali, né? E o heterovitelino em códigos diferentes, em instâncias legislativas diversas. Certo? Para Rogério Greco, a norma penal em branco imprópria homovitelina é aquela que encontra complemento no mesmo ramo do direito, enquanto a heterovitelina em ramo diverso. Agora, o que é a norma penal em branco ao revés, ou invertida? Temos que o complemento refere-se à sanção. Antes estávamos falando sobre o complemento ao conteúdo da norma, e não da sanção. Já a norma penal em branco ao revés, ao invés de tratar do conteúdo proibitivo, que é chamado de preceito primário, nós tratamos aqui sobre a sanção, que é o preceito secundário. Legal. Um exemplo seria a Lei 2.889 de 56, que cuida do crime de genocídio, que não cuidou diretamente da pena, no caso, né? Fazendo expressa referência a outras leis no que diz respeito a esse ponto. Então, próximo aqui. Norma penal em branco ao quadrado. Essa caiu na prova oral salvo engano, foi na prova oral
do Ministério Público de Minas Gerais, que aconteceu recentemente. E eles perguntaram sobre isso. A norma penal em branco ao quadrado é quando uma norma penal requer um complemento que, por sua vez, deve também ser integrado por outra norma. Um exemplo é o caso do artigo 38 da Lei 9.605 de 98, que pune as condutas de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. O conceito de floresta de preservação permanente é obtido no Código Florestal, que, dentre várias disposições, estabelece uma hipótese em que a área de preservação permanente será assim considerada após declaração de interesse social por parte do chefe do executivo, do Poder Executivo. Então aqui temos o conceito de floresta de preservação permanente no Código Florestal e que todas essas disposições estabelecem uma hipótese em que a área de preservação permanente será assim considerada após declarada de interesse social por parte do chefe do Poder Executivo. Então temos aí um complemento que também, por sua vez, deve estar integrado por outra norma. Agora, o que é a norma penal em branco e instâncias federativas diversas? A lei penal em branco, seja ela imprópria ou própria, pode ser complementada por normas oriundas de instâncias federativas diferentes ou diversas, como o Poder Executivo, ou Legislativo Federal, Estadual ou Municipal. Contudo, é preciso que se atente para o fato de que a iniciativa dessas instâncias federativas no complemento das normas penais em branco deve ser restrita, sob pena de se caracterizar generalizada delegação de competência legislativa privativa da União, expediente vedado pela Constituição Federal. A este respeito, alertam Zaffaroni e Pierangeli. Abre aspas, o poder que complementa a lei em branco deve ter o cuidado de respeitar a natureza das coisas, porque, do contrário, através de tal recurso, pode ser mascarada uma delegação de competências legislativas penais. Assim, por exemplo, o Executivo não pode incluir o café na lista de substâncias entorpecentes, como tampouco incluir o vinho, nem mesmo poderia incluir um rifle de ar comprimido entre as armas de guerra. Então, sobre a norma penal em branco e as suas classificações, era basicamente isso. Na próxima aula eu vou trazer mais um princípio do direito penal, certo? E fica aqui o meu obrigado a todos que estão vendo esse vídeo. Peço que curtam, compartilhem e comentem esse vídeo para que o canal continue crescendo e que esse conhecimento, essa informação continue sendo dissimulada aí a outras pessoas, estudantes, concursantes e qualquer um com interesse na área jurídica. Tudo bem? Então, uma ótima semana a todos, bons estudos e um grande abraço. Tchau, tchau.